Olá, você está no podcast do Gas Conecta, esse lugar aqui que reúne grandes nomes do ecossistema de inovação, tecnologia e negócios para compartilhar ideias aí que, se já não moldam, vão com certeza moldar o futuro. Eu sou o Fernando Oliveira e esse aqui é um episódio apresentado pela ISPM, né, uma das escolas de negócios mais renomadas do Brasil, referência em marketing, comunicação, inovação e gestão. Com mais de 70 anos de história, a ISPM aí forma líderes com atuação gigante, não só no país, como no mundo. E hoje o papo é sobre liderança em marketing com uma das... a gente fica até sem jeito de falar uma coisa dessa, mas é verdade. A gente vai falar com liderança em marketing com uma das 10 melhores profissionais de marketing do país e definitivamente uma das vozes mais influentes nesse setor. Né? Aqui com a gente está a Alice Oliveira, professora da ESPM, referência em marketing digital e estratégias globais, com grande foco em branding e inovação, com passagens em grandes multinacionais e já há bastante tempo na Dell, né? Mas antes de falar da Dell, isso, né? Foi reconhecida recentemente aí pela Forbes como uma das 10 melhores Chief Marketing Officers, CMOs, né, do Brasil, e hoje Head Global de Marketing de Mídias Sociais da Dell e responsável pela estratégia mundial da gigante tecnológica em todas as plataformas nessas mídias aí. Alice, muito bem-vinda, viu? Nossa, eu que agradeço pela oportunidade. É excelente poder estar aqui e participar desse momento aqui para discutir a coisa que eu mais sou apaixonada no mundo, que é marketing, né? Então, para mim, é fantástica essa oportunidade. Puxa, muito bacana, muito bacana. A gente que fica lisonjeado também de receber, né, uma profissional tão importante, né, destacada como você. E aqui, para poder participar desse bate-papo com a gente, está o professor Zac Akel, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, né, fundador da Academic Ventures, né, e também partner regional da ISPM aqui no Paraná. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa conversa. Obrigado, Fernando. Um prazer estar com você, com a professora Alice aqui nesse bate-papo, falando da nossa paixão comum, que é o marketing, né, e falando desse mundo da educação, a educação corporativa que hoje está tão importante para nós todos. Muito bom, muito bom. Só sei que eu tô aqui para aprender, né, gente? Porque, poxa, diante de dois desses aí, o que eu vou falar? E eu acho que, puxa, vamos começar falando da tua trajetória, Alice, então, aí, né? Para poder chegar a esse título aí recentemente. Me conta um pouco da tua história, por favor. Então, eu comecei muito cedo, porque eu vou começar a falar em tempos aqui, eu já vou deixar bem claro que eu comecei muito cedo. Então, na verdade, assim, eu já tenho uns 30 anos, mais ou menos, de carreira, principalmente na área de marketing. Legal. Nos últimos 20 anos, quase 20 anos, eu tenho atuado na Dell. Então, já fiz as mais diversas posições, já tive as mais diversas posições lá dentro, em marketing, em vendas, marketing de software, de serviços, de alianças, em diferentes geografias, de Brasil, América Latina, Américas. Hoje eu tenho uma posição global, mas uma coisa que é muito legal de falar disso é que antes da posição que eu tenho hoje, né, então que eu sou responsável pelo marketing global de mídias sociais, eu atuei no Brasil como então responsável pelo marketing do Brasil. E aí tem uma coisa que é muito legal que aconteceu nesse período, que foi de 2017 até 2021, meados de 2021, que foi uma grande transformação na forma como a Dell faz marketing no Brasil, criando uma forma muito regionalizada de contar as histórias de produto, para ter essa conexão mais próxima com o cliente brasileiro, né? Então a gente criou no Brasil um hub de operação com foco em mídia social inicialmente. Então foi um piloto que foi lançado aqui pela gente. Isso foi o que me trouxe também esse reconhecimento, né? Que nem eu imaginava que isso era uma coisa possível. Que isso é um capítulo à parte, né, para contar, mas foi realmente um momento de muito orgulho da minha carreira e que ele se deu por essa grande transformação. Então, que devido à importância de mídia social, principalmente no Brasil, porque o Brasil é o segundo país do mundo com maior utilização de mídia social. Então, tudo começa aqui em mídia social. E entendendo essa realidade do país, entendendo o quanto que isso conecta com as pessoas e o quanto é importante para as marcas e para os produtos estarem próximos do cliente através dessa conexão por rede social, a gente começou a criar toda uma estratégia que era uma estratégia social first. Então, primeiro olhando para a rede social e depois expandindo para o resto. E isso deu tão certo que trouxe, então, essa exposição da Forbes, que foi uma grande surpresa para mim,
E uma oportunidade de eu, então, replicar essa mesma história no resto do mundo, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, já há quase 4 anos, atuando nessa frente, levando esse nosso tempero brasileiro, né, para os outros lugares, que é um orgulho duplo, então, né, de poder representar o profissional brasileiro, mostrando as iniciativas brasileiras, o quanto a gente consegue, né, essa conexão, e o quanto a gente consegue trazer... levar para a mídia social essa conexão com o cliente, as mensagens de um jeito certo, agora então fazendo para outros lugares. Então tem sido muito divertido. Caramba, você sabe que era uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque nesse mundo em constante mudança aí, já é meio lugar comum falar isso, né? O mundo está em constante mudança, mas o que a gente sabe, né, o que é particularmente interessante a gente falar é o fato de que essas mudanças elas estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? E de uma maneira que exige uma atualização sempre constante, né? Mas você fala do Brasil aí servindo de referência. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, assim. No marketing, a gente tem muito a exportar ou a gente ainda tem muito que aprender? A gente tem muito a exportar. É mesmo? Muito a exportar. Tem algumas coisas que elas são muito brasileiras. A resiliência, o jogo de cintura, a inovação, a criatividade. A gente tem um DNA de inovar, de criar, de fazer as coisas diferentes, está sempre se desafiando. E, além disso, a gente aprendeu a lidar com um cenário que está mudando tanto o tempo todo. Quantas crises a gente já viveu nessa vida, né? Então, a gente sempre tem alguma coisa muito emocionante que está acontecendo no Brasil em algum âmbito, né? Ou econômico, ou social, ou ambos, ou político. Então, pensa em todos os desafios, né, que a gente já viveu. A gente aprende a gerenciar as situações, a gente vem com essa gestão de ambiguidade, e não só isso, a inovação, o olhar pensando de um jeito diferente. Então, o que eu vejo hoje é que sim, o Brasil tem muitos diferenciais, tanto dos profissionais, e eu acho que a gente exporta muito a criatividade, o DNA, essa faísca, essa paixão, que é uma coisa muito brasileira. Isso funciona muito nos outros lugares, porque independente da cultura, que obviamente as culturas são muito diferentes, né, quando a gente olha os países, mas tem uma coisa que ela não muda em nenhum lugar, é a conexão com as pessoas. Quando uma marca consegue criar uma mensagem, consegue abordar a sua audiência de um jeito que conecta de verdade com ela, isso dá certo, isso funciona. E a gente aprende a fazer isso muito rápido aqui no Brasil, porque é tudo conexão, né? A gente é muito humano, a gente tem muito calor. Então, eu vejo hoje assim, a gente exportando muito ideias, inovação, profissionais. Então, acho que eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que é uma coisa muito legal o que a gente cria aqui nesse ambiente, num país tão diverso, e que a gente está em constante transformação, né? E aprendendo o tempo todo, e criando novas coisas, e aprimorando estratégias, e levando para o resto do mundo. Muito bom, muito bom. Enfim, olha, uma resposta que deixa a gente até meio que sem palavras. Que bom saber desse perfil que o Brasil tem, né, em termos de criatividade aí, que pode exportar para o mundo. Você poderia descrever algumas tendências que a gente tem aí de melhor para poder levar adiante? A gente é o país do meme, né? E isso é uma coisa muito legal, porque a gente faz piada de tudo. E por que eu tô falando isso de exportar? Porque isso é uma questão muito cultural brasileira, mas esse senso de humor, essa coisa da gente criar o humor para as coisas que elas podem ser mais pesadas, são coisas que são muito nossas. E essa abordagem, ela funciona, né? Porque no momento que tu aproveita esse humor, essa conexão, isso funciona, isso dá certo não só no Brasil, como também em outros lugares. A gente tem, assim, principalmente quando a gente fala de rede social, como o Brasil é um grande usuário de rede social, um outro exemplo que eu posso dar é o WhatsApp. A forma como a gente usa aqui é incomparável. Talvez o único país que seja um pouquinho parecido é na Índia, mas a gente faz tudo por WhatsApp. Isso também é uma referência para olhar para outras ferramentas, outras plataformas como Line no Japão, a gente tem o WeChat na China, então tem outras plataformas que, embora elas sejam diferentes, tem tanta coisa que a gente já inovou aqui no Brasil, que a gente já criou através dessa conexão 1 a 1, por WhatsApp ou por Messenger. Na verdade, o WhatsApp é onde a gente tem a maior utilização, que ela também é uma referência, né? Então, tem a forma como a gente utiliza o que eu comentei antes das campanhas que são social first. Primeiro vai para a rede social, cria a cultura, vê quais são as mensagens que funcionam, principalmente teste, tudo em marketing é medido e tudo a gente consegue testar e ver se dá certo. Testa as mensagens, depois, ok, deu certo em social,
extrapola para as outras mídias, usa isso em outras mídias, sempre com essa abordagem social first, porque a grande beleza das redes sociais é que tu consegue ter um feedback imediato de qualquer coisa que tu coloca lá. E isso a gente faz muito bem no Brasil também, porque rede social a gente dá muito feedback. A resposta é rápida, né? Rápida. Você errou, acertou, você percebe imediatamente. Isso. Tem o feedback imediato. E eu acho que as empresas, elas estão aprendendo a usar isso também, de entender que a rede social não é só um canal de comunicação. Aliás, é um canal de comunicação poderoso de 2 vias, embora não seja só isso, porque ele é um canal de feedback, antes de tudo. E de conexão com o cliente. Olha que beleza a gente poder lançar alguma coisa e poucas horas depois já saber a opinião das pessoas sobre isso. Isso é fantástico. Né? E com muita métrica, né? Muita, o que você falou, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso. Hoje se fala muito de data analytics, né? Esse olhar do marketing em cima dos resultados, os KPIs e tudo isso. O que você usa, assim? Qual é, para você, o que volta mais de retorno das campanhas, das ações que você faz? A gente mede absolutamente tudo, né? E dentro de mídia digital, a gente consegue medir tudo o tempo todo e a gente compara países para entender esse tipo de mensagem versus outros países, essa abordagem, esse tipo de otimização, essa audiência, então a gente consegue comparar. E é claro que em redes sociais, o que a gente vê que tem um resultado melhor, aí falando lá no final a gente precisa trazer receita, que é isso no final das contas, né? Que é importante para uma empresa. E claro que a receita, ela antes se transforma, antes ela é consideração de marca, antes ela é consideração de produto, ela é conexão com o cliente, ela é engajamento, tem uma série de reputação, tem uma série de coisas que vêm que lá na frente vão se transformar em receita. Então, pra gente, o que a gente tem observado é que o engajamento em rede social, ele lá na frente se transforma em receita. Mas o engajamento que não é o engajamento vazio, né? Não é aquele engajamento de fazer um post engraçado, que não fala muito sobre a marca, e as pessoas engajam ou encaminham porque é uma coisa somente engraçada. É importante que tenha uma mensagem que a gente queira contar uma história. E o engajamento que se recebe ali, ele sempre, e isso é em todos os lugares, não só no Brasil, ele acaba se transformando em receita. E um outro ponto que a gente usa bastante também para ver relevância de mensagem para a audiência é a quantidade de pessoas que assistiram os vídeos até o final. Até o final. Isso é uma outra métrica fundamental que a gente olha como qualidade de conteúdo e se esse conteúdo está adequado para aquela audiência. Está conversando com aquela audiência. Legal. Que daí é imediato. Se tu viu, não tá, então deixa só dar uma olhada se é a mensagem, se é a audiência, se é a plataforma, porque cada plataforma tem uma audiência diferente e tem um formato, né, de conteúdo diferente. O que tu faz para o TikTok não é a mesma coisa que faz para o Instagram, que não é a mesma coisa que faz para Twitter, que agora é X, né? Então, são tipos de conteúdos diferentes. Nem sempre o que tu faz para um funciona nos outros. Então é muito legal porque a gente mede tudo. E tudo é teste. Testa pequenininho, funcionou, amplia. Funcionou no país, vai para outro país. Testa pequenininho, funcionou, amplia. E se não mede, faz o quê, né? Deixa eu fazer. Posso fazer pergunta claro, também aqui? Claro. A gente estava falando do Brasil, né? E a tua carreira começou aqui, né? A gente já tem esse lance do multicultural, né? Acho que essa é uma característica. Nós temos vários países dentro de um paizão continental, né? E as várias gerações também, né? Que eu acho que hoje esse é um desafio, né? E agora você está rede global, então imagino que o teu desafio é falar com o mundo e com esses vários tipos de público que a gente tem. Eu estava olhando teu LinkedIn, vi um vídeo que tem lá, que você postou, que tem vários comerciais feitos na Índia, né? E eles traduzem muito bem as características do produto Dell, né? Com os seus diferenciais, o que tem embarcado naquele, hoje com a inteligência artificial, né? Acho que é uma das coisas mais em moda, assim, né? Essa coisa da garotada usando a inteligência artificial, se apoderando disso e resolvendo problemas concretos do dia a dia. Então, você não fala, né? Pelo menos o que eu achei genial nos comerciais é isso. Eles, em poucos segundos, ele diz que aquilo serve para gravar uma reunião lá, um brainstorming, onde todos estão falando e já está registrando, já faz a síntese, já entrega. Como é que é você pensar nessa comunicação global, né, Alice? Acho que esse é um desafio imenso, né? Falar com o mundo, o jovem indiano, o jovem americano, o jovem italiano, o jovem brasileiro, e vocês conseguem conversar com todos eles? A gente consegue. Claro que a gente tem sempre uma mensagem global. Então, pegando esse exemplo que tu trouxe, como é que a gente fala de um notebook com inteligência artificial? Como é que tu traduz isso
tecniquez ninguém vai entender, porque já é difícil, porque hoje tudo é inteligência artificial. Então, como que tu traduz para um usuário comum, né, que assim, as pessoas não entendem do tecniquez, e as coisas estão evoluindo tanto, que o que tu aprendeu hoje, daqui a 3 meses, 6 meses, é uma outra tecnologia, então é mais difícil ainda. Então, a gente criou um frame global, para dizer, olha, quais são as coisas mais legais que tem nos produtos e quais são os casos reais que a gente pode trazer, para não é contar a história do chip que não sei o que, não é isso, mas para contar, traduzir isso em coisas tangíveis. E aí a gente fez esse frame global e a gente está agora traduzindo isso para os países. Então, no caso da Índia, a gente viu, por exemplo, a questão dos estudantes. Então, tem um dos vídeos que a gente fez, que é uma campanha Social First. Então, ela começa em rede social, mas ela vai para outras plataformas também. Então, por exemplo, são os estudantes falando em diferentes idiomas, e eles conseguem usar o computador para fazer uma tradução na hora e eles conseguirem se comunicar independente do idioma que eles falam. Que é uma coisa tangível, é uma coisa que tu não precisa falar, tá sendo mostrada. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente pega um frame global de mensagem, como é que a gente traduz a bateria, que é a bateria com maior duração do mercado. Tá, não precisa dizer isso. Tu pode mostrar uma pessoa viajando para o outro lado do mundo, que ela viajou o tempo todo e trabalhou e a bateria continua. Isso as pessoas entendem. E eu acho que o desafio, quando a gente fala, né, de mensagens para diferentes culturas e diferentes países, é justamente entender o cliente. E essa é a beleza da mídia social. Porque ali a gente consegue entender, ok, a Alice que está no Brasil é diferente da Alice que pode ter a mesma profissão, mas que está na França, que está na Alemanha. O entendimento daquele benefício, ele tem nuances. Em alguns lugares tu pode ser mais engraçada, em alguns lugares tu precisa ser um pouco mais técnico para trazer um pouco mais de forma racional algumas coisas, porque essas são as nuances de cultura. E aí é por isso que a gente precisa fazer as coisas com um olhar específico, essa tradução para os países, mas um frame global é possível, porque no final das contas, né, quando a gente pensa, vamos pensar só em duração de bateria, por exemplo, é uma coisa que ela, para qualquer pessoa, universal, né? É universal. Tem coisas que são universais, né? E que são e que vão ser dá para fazer a customização em massa, no fundo, isso aí. Você tem coisa que a gente consegue customizar em massa. Esse é um bom termo. Bacana. Caramba, eu ia fazer uma pergunta meio que parecida com essa, assim, mas eu acho que já tomando um gancho pelo que você contou, professora, me conta quais são os principais cases de sucesso, assim, que a Dell coleciona, né? Porque a gente imagina também isso, né? Funciona quando a gente pensa em tecnologia, funciona para um celular, funciona para um software, mas quando a gente pensa no hardware, né? Quando a gente pensa no computador, quando a gente pensa na máquina, né? Vender isso de uma maneira tão inteligente na rede social, assim, né? Quais são esses cases aí que tornaram a Dell tão presente, assim? Então, assim, tem muita coisa que a gente começou no Brasil, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Então, justamente por isso que existe o que eu estou fazendo hoje em nível global, porque a gente começou uma receita que funciona muito no Brasil. Que é o quê? Por mais que isso seja óbvio, é começar sempre pelo cliente. Entender quem é o cliente, quem é a pessoa que está lá do outro lado e o que é importante para ela. E a partir dali tu faz um desenvolvimento e que precisa ser um desenvolvimento que conecte, que fale a linguagem da pessoa. E eu nem estou falando só do idioma, né? A linguagem mesmo é traduzir para Alice o que a Alice entende que é o benefício para ela. Então a gente teve vários cases de muito sucesso. O primeiro deles que foi em 2020, que foi no meio de pandemia, então foi toda uma situação. A gente precisou ajustar a campanha de última hora, ajustar a mensagem quando veio a pandemia, porque mudou totalmente o cenário, né? Então a gente teve uma campanha com a Grazi Massafera no Brasil, que foi a nossa primeira campanha Social First no Brasil, e que a gente trouxe pela primeira vez uma celebridade que a gente nunca tinha trazido e que virou embaixadora da marca por 2 anos. E foi um grande divisor de águas, né? Porque a campanha não somente foi um sucesso, não posso comentar números, mas foi um sucesso sobre todos os aspectos, tanto de percepção de marca, de receita, de tudo, né? Por esse olhar para entender, olha, ok, como é que a gente consegue trazer para o mercado brasileiro essa informação quentinha, né? Porque o brasileiro gosta do abraço, né? A gente tem que trazer uma informação que abrace, que conte a história que precisa ser contada. E eu preciso contar essa história para o empresário, para o empreendedor, para o profissional liberal, para o estudante, porque no final das contas, é difícil tu ser amplo e específico ao mesmo tempo.
E a gente conseguiu criar uma receita que foi desde esse início, então, com a Grazi, que funcionou muito, né? Porque ela conseguiu trazer muito toda essa amplitude que a gente tem de marca, de ofertas, de soluções, e traduzir isso de um jeito que o brasileiro entendeu. E claro que daí a gente usou outros tipos de mensagem conectados, né, com a mensagem dela, e isso foi para o 360, então foi desde TV até, mas tudo começou em social. Então esse é com certeza um dos grandes cases. Depois tiveram vários outros, né? Assim, foi uma continuidade a partir daí, porque se descobriu uma receita que funciona, né? Então foi muito legal. Boa, e para uma empresa tão tradicional assim optar para fazer social first, né, começar pela rede social do que outras mídias mais tradicionais, é um grande avanço, assim, né? Como é que foi esse movimento para chegar até esse ponto? Números, né? Tudo que a gente tem números a gente consegue fazer. Então tudo que a gente mede e a gente consegue mostrar, olha, eu tinha A, agora eu tenho B, e esse foi o caminho, né? Então, olha, testo pequeno e vê, olha só, quando eu faço desse jeito aqui, o resultado é 2 vezes maior. Então, vamos fazer maior. Então, é assim que a gente foi fazendo desde o início tudo. E é assim que a gente está fazendo as transformações de estratégia, de mídia social nos outros países do mundo. Testa pequenininho, funcionou, aqui tem uma receita bom, agora faz um tudo. Olha, nesse país aqui funcionou de outro jeito, tá? Vamos ver se é só nesse país. E a vantagem, acho que do social é isso, né? Ele é muito barato para você testar, né? Ele vira um campo de prova, que eu acho que é bacana para testar conceitos, testar posicionamentos, testar mensagens, né? E é muito rápido. E você falou bastante disso, né? Testar, deu certo, vai adiante. Vai para o 360, não deu, você reformula. Olha legal. De novo, testa outras coisas, porque o sucesso ou não de uma campanha ou de uma mensagem, né, que tu testa, por exemplo, numa mídia social, ele é uma combinação de coisas, de plataforma, de audiência, de mensagem. E aí tu vai mexendo nessas variáveis até que tu acha, essa receita aqui funcionou, então tá, essa aqui funcionou, agora vamos ver se funciona em outros lugares. E eu tenho sido pega de surpresa com coisas que eu particularmente não acreditava, ou não achava que seria possível. Por exemplo, a gente usa alguns influenciadores da Europa no Brasil e funciona. Tanto quanto os brasileiros. Lá? Os brasileiros funcionam lá? A gente traz o francês para o Brasil. Tá. Mas o inverso também funciona? Funciona porque o que a gente percebeu que tem 2 tipos de conteúdo que funcionam super bem em social. Primeiro, se o influenciador é muito influente e ele tem uma conexão muito grande com aquela audiência, vai funcionar, né? Porque tu vai através, porque ele já fala com ela. E outra se essa pessoa não é conhecida, mas o conteúdo que cria é um conteúdo muito bom, e a gente tem muito caso, principalmente na Europa, de conteúdo que é muito bem feito por influenciadores locais, é uma minagência, assim, é fantástico o que eles fazem. Então, se tu faz isso, a qualidade do conteúdo, ela funciona também. Então, a gente pode olhar sobre esses 2 aspectos, né? A criação para a mídia social. E qualquer um dos 2 é muito mais rápido do que uma campanha enorme que tu vai planejar primeiro. Começa em social, funciona, já sabe que aquilo ali pode ser ampliado de outra forma, porque a gente consegue medir tudo. Boa. Tem casos brasileiros aí que repercutiram internacionalmente, que funcionaram Tem, mas eu vou dizer assim, os influenciadores que a gente usa no Brasil, eles são a mensagem, o humor, a forma como atua, ela é muito brasileira. Então o que a gente faz é usar a receita olha, este tipo de influenciador com este tipo de mensagem conecta muito com a audiência que a gente quer falar. Agora vamos achar lá na França quem alguém parecido. Isso, porque é um pouco diferente. A referência local, né? A referência local. Porque o Brasil, o que eu percebo, assim, que eu ainda não vejo no mesmo nível que eu vejo, por exemplo, na Europa, a criação de conteúdo aqui, ela é muito boa, mas os criadores, os influenciadores, eu percebo ainda alguns passos atrás do nível que eu vejo em outros lugares do mundo, que é inacreditável imaginar que uma pessoa fez um conteúdo que parece uma campanha milionária produzida por uma agência, porque eles têm um requinte
de criação. É bem artesanal, né? Bem artesanal. Então, isso é facilmente exportável, porque isso funciona em outros lugares, porque tu mostra um caso, né, de uso de produto que está muito bem produzido. Então, no Brasil, o que funciona melhor e que a gente investe mais aqui é o influenciador daqui, que funciona no mercado daqui e que ele conversa com a audiência daqui, porque a gente tem o empreendedor, ou tem o restante do público que se conecta mais com mais humor, com outras coisas que aí são muito mais únicas, né? Entendi. Liderar um time tão grande, com uma diversidade de comunicação tão grande também é um desafio, não é? Sempre né? Porque pessoas, acho que independente de geografia, independente de cultura, elas são pessoas. E o liderar, ele sempre exige que a gente, antes de tudo, olhe para as pessoas como pessoas. E eu sei que isso pode parecer até clichê, né, o que eu estou falando, mas isso exige um entendimento grande de expectativa, o saber ouvir, o entender o que é o modo de funcionar de cada profissional e saber adequar a forma como tu coloca, saber adequar os desafios que tu coloca para uma pessoa de acordo com aquilo que funciona para ela. Então, acho que independente de geografia, a dificuldade e acho que a preocupação ela sempre tem que ser a mesma, pensar que é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem sonhos, ela tem experiências, ela tem cicatrizes, ela tem objetivos, ela tem expectativas, e eu acho que o papel do líder é entender isso e conseguir trazer das pessoas o melhor, né? Que elas tragam o seu melhor. E é claro que com diferentes culturas, onde aumenta a dificuldade pela falta dessa conexão olho a olho, que ela não acontece o tempo todo. Por mais que a gente fique em vídeo o tempo todo, não é a mesma coisa do que estar sentado, olhando para a pessoa pessoal. De verdade, interação pessoal, né? Também queria aproveitar, eu acho que deve ter muitas meninas e mulheres assistindo, né? Vão acompanhar a tua entrevista, Alice. Eu queria aproveitar, você veio a Curitiba para um seminário para lideranças femininas, né? Pela SPM. O que você podia falar para as meninas sobre terem coragem para avançar no mundo corporativo, no mundo empresarial? Qual é teu feeling, né? Você que é uma mulher exemplar e que tenho certeza serve de inspiração e referência para muitas jovens aí. Nossa, primeiro fico lisonjeada com mulher exemplar, assim, nem tem nem expectativa de ser teu reconhecimento isso, de carreira aí tá público. Mas assim, tu usou uma palavra que é a palavra que eu mais gosto, coragem. E eu acho que muitas vezes o que falta é a coragem mesmo, e a coragem nas pequenas coisas, a coragem de falar, de se posicionar. Hoje eu falei muito sobre o que a gente precisa brigar, mas é o brigar do jeito certo. Não é brigar, agora então eu vou sair brigando com todo mundo. Não é isso. É o brigar corporativo, que se eu entendo que isso é o melhor para o negócio, se eu entendo que isso é a coisa certa a ser feita, eu vou brigar para que isso aconteça do jeito certo. É ter a coragem de levantar e dizer: eu acho que isso pode ser feito de um jeito diferente. Eu acho que isso pode ser melhor. Mas não adianta a gente levar por uma briga só opinião pessoal. A gente pode ferir, mulher é boa nisso, né? Então, mas a gente tem que olhar para dados, olhar para números e trazer embasamento. Quando a gente fala as coisas com embasamento, com dados, com resultado e com foco no negócio, né? Nunca foco em território, em vaidade pessoal, em ego, porque essas coisas eu não acredito que elas trazem crescimento de carreira a médio e longo prazo. Eu acho que elas trazem um pulo que até pode acontecer, mas eu não acho que ele é sustentável. Eu acredito muito nas coisas embasadas e com foco no negócio. Quando a gente fala de foco no negócio, as coisas acontecem. Então, minha primeira grande dica é ter coragem. Vai, fala, entende o que está acontecendo, não se sinta intimidada por nada. E a segunda coisa é se conheça. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente já sabe, esse tipo de situação me deixa intimidada. Esse tipo de coisa, legal. Quando eu já sei que aqui vai ser mais difícil para mim. Porque sabe o que acontece quando a gente se conhece? A gente se prepara melhor. E a gente, quando se prepara e a gente vai para se posicionar, para falar para uma reunião, para seja lá o que for a coisa mais simples, porque não são só para as grandes coisas que a gente faz isso, porque na verdade a carreira é uma construção diária. Queira ou não queira, todo dia a gente bota um tijolo ou tira um tijolo. Né? Então isso é o que acontece de verdade. Legal. Então nessas coisas diárias,
pensem sempre quais são, o que eu preciso trazer para a mesa, como é que eu consigo me posicionar, como é que eu consigo mostrar o que é o certo, sem olhar para a vaidade, sem olhar para a ego, olhando, né, com foco em negócio, e como é que eu tenho a coragem de trazer essas mudanças. Então isso é o que eu recomendo, assim, eu acho que a gente tem que se preparar, se entender, se conhecer, para quando se colocar em situações que a gente já sabe que vão ser mais desafiadoras, porque sim, porque todas as pessoas têm, né, os seus gatilhos, já está preparada, já sabe que é assim, já se conhece. Então acho que o se conhecer é muito importante também. Bacana, eu posso engatar mais uma, Fernando? Por favor, vamos na nossa já bate-papo mas aqui. Deixa com você, vai que é a mesma. A bola pingou, eu vou aproveitar. Vai que é a mesma. Já que você falou de se conhecer bem, hoje a gente fala muito de lifelong learning, né? Aquela ideia de que você precisa estar estudando sempre, aprendendo sempre, indo a eventos, seminários, fazendo curso. Imagino que a tua vida também tenha muito disso, né? O que você podia falar para a gente sobre isso, que está no DNA da ESPM, né? Aproveitando aqui, defendendo também as ideias da nossa instituição, nosso vice-presidente acadêmico, Tatsu, sempre faz palestras falando sobre isso e trazendo para as empresas, sobretudo, né? Esse investimento nos talentos, né? Hoje reter talento também é um desafio para todos nós, né? O que você podia falar sobre isso? Qual é a sua visão sobre esse tema, Alice? Bom, primeiro, eu sou aluna, ex-aluna da SPM, né? Então, para mim, sou suspeitíssima para falar, porque eu sou uma apaixonada e por isso também sou professora dentro dessa agenda louca que eu tenho, sempre consigo um tempo para isso, porque é uma coisa que eu adoro muito e eu jamais... para mim é um grande prazer e uma grande honra poder fazer parte dessa família, né? E desse Legal. ambiente de educação que eu acho que ele é tão valioso. E tão valioso, o que tu disse tem 100% de razão. A gente tem que estar constantemente aprendendo. Porque não é só porque o mundo está mudando muito, porque o mundo sempre mudou muito e vai continuar mudando absolutamente mais, cada vez mais. Mas porque cada vez mais o que vai ser exigido dos profissionais tem uma parte que é assim o conhecimento técnico que precisa, então, né, hard skills, que isso a gente assiste um vídeo no YouTube. Não é só isso. Tem outra coisa que a gente aprende dentro de sala de aula, conhecendo os casos de outros, a gente indo na sala de aula, a gente interagindo com profissionais que tiveram problemas parecidos. Legal. E isso é muito importante porque são soft skills que vão fazer a grande diferença, cada vez mais, já é hoje, mas cada vez mais vão fazer a diferença para os profissionais que crescem na carreira e os que não crescem, porque com o avanço de inteligência artificial, a gente já tem software que faz tudo, né? Assim, tudo bem, tudo é um exagero, mas assim, já faz muita coisa. Então, o que diferencia e que os algoritmos não conseguem fazer? O tato humano, são soft skills, isso a gente não aprende só lendo um livro. Isso a gente aprende conversando com as pessoas, a gente aprende com trocas com outras pessoas que tenham mais experiências. E eu não tenho dúvida que sala de aula é o melhor. Eu vivo em constante aprendizado, a gente vive, né, todos os dias tem várias coisas, a gente tem treinamentos, tem um monte de coisa que faz parte do processo todo dia evolução, porque a gente entende que assim, o mundo está em constante transformação e as lideranças e futuras lideranças precisam ainda mais estar conectados com situações e com experiência para poder trazer essa coisa, ok, dentro, frente a situações que um algoritmo não resolve e não vai resolver. Né? O que é esperado de um líder. Né? E isso é muito importante. Então, acho que o aprendizado constante, ele é uma obrigatoriedade, né, para qualquer profissional. Além de que é uma delícia, né? É uma delícia. Viver constante aprendizado. A gente que gosta do mundo da educação, né? A gente é constante aprendiz. Eu também adoro assistir seminários, podcasts como esse, que a gente sempre ouve alguma coisa que serve pra gente, né? Eu acho que não paramos nunca, né, Fernando? Pois é, temos que, né? E bom, e a ESPM tem aí, né, uma série de cursos, né, professor, ainda mais agora aqui no Paraná, né? Com esse Estamos trazendo a ESPM agora cada vez com mais programações, cursos in company, né? Estamos com os nossos Dynamics, que são imersões, são sempre temas com cursos de 9 horas, 12 horas, 20 horas, mas bem densos de conteúdo, de aplicações, né? Veja o perfil dos professores ESPM, né? Tá aqui a professora Alice, que é um case maravilhoso de uma pessoa que consegue conciliar a sua vida profissional riquíssima com um tempo para generosamente compartilhar, né? Eu acho que a educação nos permite isso. Eu troco, eu vou para a sala, eu
abro meu coração, conto minhas histórias, meus sucessos e meus tombos também, que a gente também aprende muito com, às vezes, uma coisa que não deu certo. E aprender com o erro dos outros é bem mais barato, né? Eu já ouvi essa frase em algum lugar, eu gosto muito dela. E a gente está fazendo também os Master, né? Nós temos um Master em Business Marketing Innovation, está sendo um sucesso, a Milena é nossa aluna, está gostando bastante. E tem sido muito prazeroso trazer a SPM para o Paraná. É um estado que está num momento excepcional de crescimento, de pujança, o agronegócio muito forte, nossa área industrial é de ponta, né? Nossa área de serviços também espetacular. Então a gente está muito feliz fazendo essas oportunidades e convido, né, para todos que estiverem nos ouvindo a entrarem lá no nosso site. Hoje a SPM tem uma página Curitiba, é SPM Curitiba. Então já fiquem alerta e vamos ter programação no interior do estado também, nos polos. Vai ter Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel. Mais 4 praças onde a gente vai estar levando conhecimento de ponta. Muito bom. Fiz a pergunta lá sobre liderar profissionais e agora eu entendo que um grande erro do profissional é aquele que não se atualiza, ainda mais numa área movimentada não é a palavra, mas assim, constante mudança e transformação como a do marketing, ainda mais assim com esse foco. Professora, o que você diria para um profissional aí que olha para você e fala, puxa, um dia eu quero ser que nem ela, o que você dividiria com esse profissional? Ou essa profissional, né? Que foi agora? Bom, deixa eu te dizer, a primeira coisa, eu já falei bastante de coragem, que acho que isso é muito importante. A gente tem que ter coragem de desafiar as coisas, não ter medo de desafiar o status quo. Aquela coisa, mas isso sempre foi assim. Essa é uma das coisas que eu mais odeio. Mas por que sempre foi assim? Mas se sempre foi assim, não significa que é o melhor jeito, né? E eu sei que muitas vezes as pessoas têm desafios quando a gente está falando realmente de empresas menores, que são familiares, que existe muitas vezes uma cultura e um ponto de vista que é muito menos ligado a coisas que são mensuráveis, a coisas que são racionais ou que são mais, vamos dizer assim, modernas de marketing. E aí é importante o profissional, independentemente do tamanho da empresa, olhar para as coisas com olhos. Hoje eu estava brincando ainda com as meninas lá no treinamento que eu tive de manhã, né? Que foi, gente, a gente tem que olhar para as coisas de fora. Quando a gente olha para uma situação, vamos agir como um consultor dessa situação, dá 2 passos para trás e olha, ok, eu estou trabalhando aqui nessa empresa, eu sou responsável por marketing, mas vamos lá, faz de conta que eu não estou trabalhando aqui e que essa área aqui na minha... O que eu faria diferente? Quais são as coisas que eu, como profissional de marketing, aprendi ou acho que são importantes, que não estão sendo feitas aqui, o porquê e como que eu faço? Então, isso é a primeira coisa. A gente tem que desafiar o status quo, mas não é o inovar por inovar, porque inovação caiu meio que num lugar comum. Então, a gente tem que inovar. Tem que inovar, mas assim, se está funcionando muito bem e não se descobriu uma outra receita para funcionar melhor, tudo bem, entendeu? Mas não deixa de testar outras coisas pequenininho, porque isso não vai arriscar investimento, isso não vai arriscar... É um desafio cotidiano. É um desafio cotidiano, né? Então, de sempre estar olhando para as coisas com aquele bichinho, pensando, mas como é que isso aqui pode ser melhor? Deixa eu olhar o que está acontecendo lá fora. Então, esse desafiar o status quo é muito importante. E a outra coisa que eu acho fundamental para o profissional de marketing é a capacidade analítica. É olhar para os dados e entender o que uma planilha Excel sozinha não vai contar. Né? Que é a história que está por trás daquilo. Então, o que isso muda? O que esses dados estão dizendo? Porque a tomada de decisão rápida, ela é muito importante. E ela só acontece de um jeito preciso quando a gente não faz as coisas por subjetividade. Porque eu acho que é o sim ou que não. Não. Eu acho porque eu estou vendo aqui que, de acordo com essas informações, do jeito que eu fiz essa análise, faz sentido. Então, isso é uma outra coisa que é importante. Então, além de todas as outras coisas que eu já falei de soft skills, que essas são fundamentais não só para a área de marketing, para qualquer outra área, né? É muito importante que a gente cada vez mais saiba lidar com pessoas, né? Porque a conexão humana, ela nunca vai ser substituída. Muito bom. E, professor, o que você me diria? Olha, tudo isso assina embaixo, né? A gente está estudando muito essas características, né? Esses dias eu estava fazendo uma palestra sobre isso, né? O profissional do futuro, quais são as habilidades que estarão mais necessitadas a partir de 2030, né? Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que traz, né, as 10 principais habilidades de agora, 2025, ele foi lançado 7 de janeiro desse ano, né? Tá bem fresquinho. E já projeta para 2030 o que pode estar mais exigido. E a capacidade analítica,
professora Alice foi na mosca. É uma das principais, né? Você saber tomar decisões baseado em dados, em informações, né? Essa coisa da resiliência, característica também muito importante, que para as novas gerações, né, a gente tem insistido muito nesse tema, porque precisa desenvolver e aprender a lidar com frustração, lidar com insucesso, lidar com fracasso. Aliás, tem muita gente que faz análise de startups, né? E eles dizem assim, olha, se nesse time dessa startup tem alguém que já fracassou, essa startup tem mais chance de ter sucesso, porque ele já aprendeu um jeito que não funciona, ou seja, o fracasso olhado como uma lição e não como uma derrota, né? Então tem várias habilidades, e eu acho que hoje a gente precisa observar, também está se falando muito da personalização, assim como tem no marketing, né, a customização da educação, né? Porque tem gente que aprende mais com um vídeo, outro gosta de um game, de um jogo, de uma gamificação, do aprendizado, outro gosta de ouvir uma história e para ele aquilo é inspirador e ele consegue fazer uma síntese a partir, né, daquela história que ele ouviu. Então também hoje a gente está trabalhando muito essas características, né? E o nosso repertório educacional tem que abranger tudo isso, porque quando a gente monta uma turma, vem 30, 20 alunos ali, ou 15, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um tem um jeito que ele gosta de aprender, né? Também é outra mudança, né, professora? Hoje não é mais um professor iluminado que entra em sala de aula, que é o dono da razão. Eu sei tudo, vocês não sabem nada, né? Cada vez mais os nossos profissionais que voltam a se reciclar, eles já estão afiados, já estão ali no mercado, já sabem um monte de truque, né? Então, você tem que ensinar algo novo e desafiante e fazer com que ele aprenda mais, né? E não a gente faça só o ensino. Então, eu acho que tem muitas habilidades que são necessárias. Acho que cada vez mais a gente vai precisar, no mundo do trabalho, eu acho que o maior desafio hoje é sentir, perceber o sentido daquele trabalho. Uma coisa que a gente tem visto muito, né, professor, acho que o propósito, né? Tem muita gente que você, por melhor que seja o salário, às vezes essa empresa não é legal. Eu não estou feliz de fazer isso porque eu não vejo sentido nesse meu trabalho. Ele vira as costas e abandona. Mas tem salário legal, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo. Não, mas essa empresa ela não está cumprindo um propósito, ou eu não tenho identidade com esse propósito, né? Então, nós temos percebido cada vez mais que as empresas estão se ligando nisso. Eu tenho que ter um propósito muito claro, nós estamos aqui para deixar um legado, para ajudar a melhorar o mundo, melhorar a vida das pessoas, e não só fazer resultado e dar um bônus para o acionista, né? Claro que isso é importante, mas as empresas têm percebido que o ambiente de trabalho passa a ser um grande diferencial. Um ambiente onde eu posso exercitar até minha criatividade, ou ter essa coragem e me expor. Fala-se muito em ambiente seguro, né? Onde eu possa me expor sem medo de ser repreendido porque fui empreendedor e ousado. Então, acho que é por aí, né? Concordo, professor? Totalmente. Tanto esse ponto que tu falou da resiliência, eu li esses dias um artigo que antes se falava muito do QI, né? Que era importante o QI. Depois se falou no QE, que era o coeficiente emocional, a pessoa que conseguia ter o autocontrole e equilibrar as emoções. Agora é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Perfeito. Que é o quanto que tu consegue rapidamente se ajustar e fazer essa leitura. E isso não é só para o profissional, isso são para as empresas. E tem um outro ponto que tu trouxe que eu acho fundamental. Cada vez mais os melhores talentos, eles vão ser mais disputados, porque os skills que são importantes para as grandes lideranças, eles são skills finos, eles são coisas de experiência, de troca, de saber lidar com pessoas, e essas pessoas, cada vez menos elas vão estar conectadas a um salário, a um bônus, mas é a paixão que move as pessoas. Isso. E o que traz a paixão não é o salário importante, claro, mas não é isso. Tem coisas que vão muito além, que é fundamental que as empresas tragam e tragam para a mesa, e a questão do ser vulnerável, um ambiente transparente, um ambiente que as pessoas sintam confiança, que elas vão ser reconhecidas, que é um ambiente positivo, que é um ambiente de reconhecimento, de meritocracia, que as pessoas têm espaço
para inovar, que os erros não vão ser condenados, porque isso é um outro ponto que é muito interessante, porque a gente ouve falar muito, não, mas tem que inovar, o primeiro o erro crucifica a pessoa. Não pode. É uma cultura do erro, quanto mais errar, melhor, porque mais aprende. E mais coisas vai saber para não fazer de novo. Então, tem uma grande mudança cultural que precisa acontecer dentro de todas as empresas para que se possa ter não somente a retenção dos talentos, mas conseguir que as pessoas deem o seu melhor, porque as pessoas só dão o seu melhor naquilo que elas fazem com paixão. E paixão não é paixão por dinheiro. Paixão tem muito mais, é muito mais complexo, né, do que tem a identidade, o reconhecimento, né? Se identificar com aquela... É isso, exatamente. Concordo totalmente com o que tu disse. Isso aí. Puxa, que aula! Que aula! Se desse, eu acho que eu ia fazer mais um monte de perguntas aqui, ou pelo menos deixar vocês dois conversando. Que troca bacana essa que a gente está assistindo aqui. Muito bom. Legal. Muito bom, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Professora Alice, puxa, muitíssimo obrigado por contar com a gente, dividir tanta coisa. Né? Muito bacana essa história que você trouxe pra gente, que sirva aí de referência, né, de algum jeito, que alguém possa também te procurar no LinkedIn aí para poder fazer mais perguntas, né? E por que não, de repente, aí ter acesso também aos conteúdos que a SPM promove, né, professor? Isso aí. Para poder ter mais experiências assim, trazendo mais experiências assim, né? Não exatamente para o currículo, mas para a vida, que é o que acaba sendo mais importante. Legal, né? Fernando. Então, puxa, obrigado também, professor, por estar aqui com a gente. Agradeço, um prazer, um privilégio estar com a professora Alice aqui nesse bate-papo gostoso. Tenho certeza que vai contribuir bastante para iluminar o caminho de muita gente aí. Definitivamente, com certeza. Puxa, muitíssimo obrigado. Bom, e agora para você aí que está no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, se você gostou desse conteúdo, se ele te inspirou, por favor, compartilhe aí com seus colegas e amigos, né? E siga também o Gasconecta no Instagram, no @Gasconecta, para poder aí ficar mais por dentro sobre conteúdos de inovação, tecnologia e transformação. Até a próxima.